Bom dia. Bom dia. Estão bem? Todos bem? Oi, Dani, bom dia. Gente, vocês que estão trabalhando em linha diferente, aí, como é que vocês estão? Felipe, que eu sei que já está trabalhando, Rodrigo, Michele. Ah, eles não estão. O clima tá péssimo, né? Sério? Tá horrível, assim. Colegas adoecendo, mortes, pacientes que a gente tem pego. Horrível, coisa mais feia. Em 20 anos de enfermagem, eu nunca vi um negócio desse. Horrível. Só não tem. O Hugo também, né? Já atua. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, vocês viram? Não tenho assistido o jornal, não tenho. Procuro evitar, porque já bem na cabeça, ainda fica bem pior. Então, eu assisto CNN para me atualizar, mas ontem eu estava assistindo Fantástico e foi bem pesado, assim, não teve como não se emocionar, foi difícil. Mas teve um hospital em si que me chamou a atenção, que foi um hospital que trabalha com paliativos. Desde que começou a quarentena, os profissionais de saúde estão dentro do hospital, tipo, com os pacientes reclusos, sabe? Nossa. E foi uma iniciativa, na verdade, deles mesmos, para não contaminarem a família, porque todos lá são potenciais transmissores, né? E aí, na hora que chegavam as visitas, eles viam por trás de um vidro. Nossa, cara, era demais, assim, dolorido de ver. Não, eu não vejo um familiar meu, sei lá, desde que começou essa história, eu tô isolado também, não vejo ninguém. Só vejo o pessoal do serviço. Vejo gente morrendo e gente do serviço. Então, isso é terrível. Ai. E ver a gente aqui. Eu também tô vendo muitos funcionários doentes também. Né, Rô? Fala, Rodrigo. Até médico, aquele que passa na televisão, era da minha unidade. Sério? Era. E Caramba. por causa daquele médico, acabou, não sei se foi assim, contaminou mais de 70 funcionários. Caramba. Também tô afastado também. Você tá afastado? Mas você fez o teste, Fê? Rô? Fiz, aí tive sintomas, aí me afastou de novo. Caramba. Tá sim, tão afastando. Tá todo mundo adoecendo. Que triste isso. Não vejo a hora que a gente possa conversar de novo e falar, acabou, agora é só ver como que a gente vai se adaptar às mudanças, porque é triste ver tantas pessoas adoecendo, tantas famílias sendo desligadas, e vocês, né? Nós, na verdade, né? Porque eu agora, já faz um pouquinho de tempo que eu trabalho numa AME, e embora eu seja matriciadora em saúde, eu tô dentro do ambiente, né? Então, não vou falar que eu não entro com medo, não, eu entro sim. Mas vocês são uma porta mais sensível, né? Mas eu queria dizer que eu tô aqui para vocês também, viu? Não é só para dar aula. Se vocês quiserem conversar também, eu tô aqui, não com essa voz, é só uma voz de quem está realmente triste por tudo que está acontecendo. Valeu, Dani. Não, tá demais. Nunca repensei, assim, eu sempre trabalhei em enfermagem, nunca fiz outra coisa. Dessa vez eu repensei a profissão, assim, até que ponto vale a pena. Porque não é questão nem de grana, de reconhecimento, de aplauso na janela. É questão de, sei lá,
Uma situação que você fica impotente, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. No SAMU, nós mudamos o protocolo. PCR não se faz mais ventilação. Vem um paciente saturando 58, que a gente não coloca mais O2. Você vê o cara se afogando, parece que ele está dentro de uma piscina, assim, pra frente. Você não faz nada. O protocolo mudou para não gerar aerosol. Então, muito complicado. Felipe, nem inalação, nem... Não faz mais. Nada. Numa parada nem ambusa também. Não tem mais ventilação. Só no suporte avançado. Então lá na unidade, se o paciente precisar de ambusar, nem ambusa. Já entuba direto e já põe no aparelho já. A estratégia mais lógica, né, a ser tomada, né, para proteção de todos, né? É o primeiro princípio, né? Proteger a todos para salvar um, né? Bom. Mas é muito difícil. Eu peguei um rapaz esse final de semana. Dificilmente eu fico com um caso na cabeça. Eu pego muita coisa feia que acaba passando batido. Depois eu saio do plantão, nem lembro que existe. Mas sabe quando ficou na cabeça, assim, o cara veio andando, parou na ambulância e afogado, assim, parecia que ele estava afogado, uma coisa horrível. Aí isso fica na cabeça, potência terrível. Eu sei, Fê, porque ontem eles falaram isso também nessa entrevista, que o número de profissionais adoecendo não é só relativo à virulência, mas também às questões psicológicas também, né? De aumento do número de pessoas utilizando ansiolíticos e benzodiazepínicos, porque não conseguem dormir, não conseguem descansar. A gente vai ser assim um pós-guerra quando acabar tudo isso, né? Bom, mas eu queria dizer isso de verdade, assim, não estou aqui só para lecionar com vocês, não. Eu quero aquele ambiente que a gente tem em sala de aula, de chegar, que sempre foi de muito, muito bom, sempre foi muito gostosa a nossa relação de confiança mútua, continua se estendendo, embora a gente não esteja se vendo mais fisicamente. Ontem eu perguntei para a Betinha à noite, a gente estava conversando. Falei, Bé, quando que será que vai voltar as aulas presenciais, né? Porque muitas das coisas eu dependo de programação, né? Com vocês. Então, por exemplo, eu me programo, o quiz, por exemplo, eu programo fazer o quiz e eu comprei no final do ano, eu comprei um dispositivo estilo passo-repassa, sabe? Para a gente fazer nosso quiz. E aí eu me programo toda para fazer, então eu dependo de saber como vai ficar isso, e as aulas são as últimas coisas que voltam, né? Pelo número de pessoas que ficam todos juntos, né? Mas enfim, tá sendo não dá para acreditar que a gente está vivendo esse momento. Tem que se preparar, né? É aquilo que eu sempre disse, cientistas são muito bem-vindos agora, e o pensamento crítico mais ainda, porque ontem eu me assustei um pouco também, eu fui comprar uma coisa aqui para casa, rapidinho, e aí eu fui num horário mais tarde, porque sabe quando você vai em cima da hora, tipo assim, esqueceu, tá fazendo macarrão e chega na hora de cozinhar o macarrão, esqueceu que não tem macarrão? Tipo isso. E aí, quando eu cheguei para comprar, juro para vocês, eu fui de máscara, tudo bonitinho. Tinha uma galera no mercadinho, assim, mercadinho de vila, que tem quitanda e açougue, tudo do lado. Não, gente, não tem ninguém de máscara na rua. Tinha só mais uma senhora com a máscara e eu. Aí, sabe quando você se sente diferente do negócio? E muita gente, muita, uma aglomeração, assim, sem precedentes. Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas que não são da área da saúde realmente não sabem a gravidade, a morbidade e mortalidade que isso tem. Que realmente acreditam naquele negócio que é só uma gripezinha, sabe? Que não vem os números de 4.000 mortos, né?
que isso só no Brasil, né? E que a gente está crescendo no número exponencial dos Estados Unidos, né? Assim, eu fico chocada. E aí, ontem, na frente da minha casa, eu fiquei besta porque pararam 5 carros para soltar pipa. Como assim soltar pipa? Onde eu trabalho, pessoal à noite fumando narguile, aquela roda, tá, pessoal normal, vivendo normal. Ah, E, narguilha, aquele negócio que compartilha, e né? compartilha, exatamente. Eu acho E, nojento, sempre achei, mas agora exato, não é um momento, né? 10 mil vezes pior, né? E não tem essa de grupo de risco, não tem, porque é jovem, é rico, é pobre, é que mora na lama, é que mora nos jardins, então Eu tava não assistindo discrimina. na CNN dois esportistas, assim, eles fazem esportes de alto padrão, assim, que foram infectados e ficaram entubados, cara. Os caras eram esportistas de verdade, de alto padrão mesmo. Não, Então, o quer dizer, médico do SAMU que foi noticiado, Dr. Tagore, é conhecidíssimo, né? Ele foi diretor clínico lá do SAMU, tudo. Compete na São Silvestre, maratona e o caramba, e ele se recuperou, mas ficou uns dias entubado, e você vai explicar como. Eu sou é, fumante, sedentário, ferrado, então acho que o cigarro que é o segredo. você tá fumando ainda, Felipe? Eu vou te dar uma surra. Não tem jeito. Vou te dar uma surra quando a gente voltar. Bom, gente, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Mas é importante ter esses momentos de descontração, porque senão eu fico me sentindo só mais um veículo, e eu não sou só mais um veículo. A gente sempre teve uma comunicação diferenciada. Estão vendo a minha tela? Sim, Pro. Sim. É a Jamila que está falando, né? É Ilzenice, Pro, bom dia. Eusenice, bom dia, Ilse. E aí, foi bem atendida no Alcoves Dias? Graças a Deus. Nossa, uma enfermeira, viu? Muito boazinha. É a minha fofa do coração. A Eusilene é demais. Então, A tá bom. Sandra pediu para avisar que ela tá sem áudio, tá? Tá bom, beleza. Agora eu não consigo mais ver quem está na sala e quem está falando comigo, porque quando eu compartilho a tela eu paro de ver tudo, tá? Eu Tá só bom. vejo a tela. Mas aí vocês podem. Eu ativei o mudo no início porque tinha alguém que estava com. Acho que devia estar com fone, estava fazendo um ruído muito alto. Aí eu acabei ativando o mudo. Bom, eu falei para vocês que a gente ia iniciar o trauma, e aí a gente ia começar com o TCE, mas primeiro eu vou dar uma ampliada geral no trauma, vou falar de TCE, e aí na próxima aula a gente entra nas atualizações dos protocolos, ok? Para a gente falar sobre trauma, primeiro a gente tem que falar sobre a cinemática do trauma, né? Então, é impossível, pelo que a gente estava falando antes, né? É impossível você atender um paciente, né? Que seja independente da área que você for escolher, em algum momento da sua vida, você já presenciou algum acidente, você já presenciou algo parecido com isso daqui. E aí, quando você chega numa cena de atendimento como essa, pela cinemática do trauma, pelo que você encontra, você já consegue prever por estudos científicos e leis da física, né? Você já consegue premeditar um atendimento de forma eficiente, né? E aí isso é tudo coeficiente ligado a leis da física, às leis científicas, né? Aos protocolos científicos que foram desenvolvidos. Então, vocês vão ver a seguir essas questões que estão intrinsecamente ligadas, tá? Com relação à introdução da cinemática do trauma, ela é uma lesão que ela causa alteração estrutura e fisiológica no organismo, uma vez que ela compete, ela faz um dano físico, né? E aí ela vem alterando as estruturas internas do organismo daquele que sofre, né? Da vítima. Ela tá como terceiro lugar, né? De mortalidade nos coeficientes aí de incidência
correlacionados a mortes, desculpa, primeiro eu falei morbidade, mas também eu falei mortalidade, ele só perde para câncer e para outros tipos de correlações, mas no indivíduo jovem é a principal causa de morte, né? Aí isso não é difícil saber por quê, né? A gente associa a vida louca e outros tipos de questões. E aí a gente tem uma distribuição trimodal dessa causa, que são as mortes que acontecem imediatamente após o trauma, as precoces e as tardias, que a gente vai ver depois, tá bom? Às vezes vocês vão ver eu parando a transmissão e voltando na área, porque o pessoal tá ficando preso no lobby, ó. Aí atrapalha um pouquinho a minha transmissão. Bom, e aí retomando ao que eu estava falando, para a cinemática do trauma, então, primeiro eu preciso avaliar a cena do acidente, né? E aí eu determino o que aconteceu, né? Verifico os danos do veículo, né? Consigo evidenciar quantas pessoas estavam envolvidas nesse trauma, e aí com os dispositivos associados eu também vou ter lesões subjacentes, ou seja, o uso de segurança ele traz proteção, sim, mas no trauma, tudo que está relacionado, né, dentro do veículo propriamente dito, ou em outras circunstâncias, porque primeiro a gente está falando do veículo, ele vai ser um precursor de lesão. Então, o volante vai ser precursor de lesão, o cinto de segurança, até mesmo o airbag, tá? Justamente pelos princípios de lei de Newton e lei da conservação de energia também. Na cinemática do trauma, ele ainda estuda como consequência física a transferência de energia e os efeitos deste para o corpo da vítima. Então, nós temos lesões identificáveis, são aquelas que você bate o olho, a olho nu, você percebe o que está acontecendo, e as lesões potenciais, aquelas que têm chances de agravamento, como, por exemplo, um choque hipovolêmico, né, com pacientes que têm lesões em regiões abdominais, torácicas, em contraste, por exemplo, com o volante ou encapotamentos sérios, tá? Aqui vocês estão vendo aqui nessa foto, vocês conseguem ver o que a gente chama de efeito chicote. É por isso que a ciência e a evolução caminham juntos com a lei da física, é impossível dissociar, né? Se vocês verem os bancos dos carros de antigamente, eles não tinham aquele apoio de cabeceira, né? O que proporcionavam esse efeito chicote e lesões aqui na região cervical, né? É o que ocorre quando a gente tem lesões automobilísticas. E aí, o que vem a ser associado com a física na cinemática do trauma? Primeiro, a primeira lei de Newton. Alguém lembra o que é a primeira lei de Newton? Nossa, aí pegou pesado, né? Primeira lei de Newton lá... O corpo se mantém em movimento até que alguma coisa o pare, por aí. Isso, é o princípio da inércia, né? Então, um corpo em repouso, ele tende a permanecer em estado de repouso, e um corpo em movimento uniforme em uma linha reta, que é o veículo aqui, tende a permanecer em movimento constante, a menos que uma força atenue sobre eles, né? Então, essa força aqui, no caso, é a parede que estava quieta lá, parada, mas o veículo continuava em linha reta, né? E aí você vai mudando as forças, né? Um poste, uma árvore ou um outro veículo. Você continua em movimento, mas a força contrária, não. E aí, o que acontece? O que muita gente não leva em evidência, não leva em seriedade, por exemplo, no uso do cinto de segurança, no uso da cadeirinha para as crianças, é que o veículo está em movimento, os nossos órgãos também, né? Então, uma vez que nós temos uma colisão com qualquer estrutura, né, que esteja parada e nós dentro do carro em movimento,
os órgãos também continuam em movimento. E aí eles vão encontrar uma barreira física, que é a caixa torácica, que é a estrutura do crânio, propriamente dita, falando das outras partes do corpo, e aí eu tenho o mesmo princípio da lei de Newton aplicada no carro, no corpo também, tá? Então, eu sofro lesões internas que não são vistas propriamente ditas a olho nu, só que eu tenho grandes potenciais de choque por lesões ou rupturas dessas áreas, tá? Ué, alguém entrou isso aí. E aí, associado a isso, eu tenho a lei da conservação da energia, né? Que a lei da conservação da energia, ela é transformada ou transferida, né? Ela nunca é criada ou ela é destruída, né? Inicialmente, um objeto possui energia potencial gravitacional, que é essa energia de interação entre a massa do objeto com a massa da Terra. Então, é o que esse veículo tem, ele é gerado, ele não nasce do nada, né? Então, o veículo está em alta velocidade e aí ele encontra um impacto que é o princípio da lei de Newton, né? E aí acontece o que vocês estão vendo aí atrás, na terceira foto. Por exemplo, para vocês terem uma ideia com relação ao que eu estava falando no slide anterior, desses órgãos aqui, nós temos uma tendência a aumentar cerca de 3 vezes o nosso peso quando nós estamos em alta velocidade. Então, um adulto de 70 quilos, ele vai ter uma lesão contra a parede dos seus órgãos de 210 quilos quando esse está em alta velocidade. Né? Por isso que as leis de trânsito e cada vez mais o próprio desenvolvimento da saúde atenua com relação à prevenção, né? É aquilo que eu falava com vocês no semestre passado no Seminário Integrador da Saúde do Adulto. A gente precisa falar sempre da prevenção para que o tratamento não saia tão oneroso e as pessoas não sofram tanto. Então, falar que a aplicação de multa é uma coisa grave no caso de não utilização do cinto de segurança é para diminuir essas chances, né, de mortes graves ou acidentes graves no trauma. Deixa eu pausar aqui rapidinho, porque agora a gente vai ter um videozinho sobre o que acontece no TCE, né? Quando eu falei para vocês do movimento em chicote, é porque justamente vocês vão ter essa correlação quando eu não tenho o uso do cinto de segurança ou um banco adaptado, né? E aí esse vídeo, ele traz exatamente uma ilustração perfeita do que vai acontecer com a gente. O cérebro é o que vai ter o dano pior, mas outras estruturas também são importantes, que a gente vai falar depois, o trauma de tórax, o trauma abdominal também. Mas o TCE é o que tem mais morbidade, o que tem mais mortalidade também, tá? Por ser a estrutura mais nobre de todas. Eu vou rodando aqui, eu vou falando, vocês podem ir me interrompendo, caso for necessário, tá? Bom, antes de rodar, deixa eu falar uma coisa. Isso daqui eu acho que eu já até falei alguma vez para vocês na aula de saúde do adulto ou em uma outra aula parecida. Eu tenho uma correlação física nessa área aqui do cérebro, que é a relação de massa, né, versus volume. Então, o que acontece? Eu preciso ter esse equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que tinha o líquido aqui? Lembra do líquido? Que líquido que tem aqui? É o líquor. É o líquido encéfalo-raquidiano, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre a quantidade de líquor e a quantidade de massa crânioencefálica. Eles sempre têm que estar equilibrados. Uma vez que eu tenha um volume inadequado, uma massa inadequada, né? Eu vou sofrer algum tipo de consequência fisiológica dentro do meu organismo, né? E o mesmo vai ocorrer na TCE, né? Então, as estruturas ficam lesionadas, ficam exprimidas, e aí eu vou ter lesões importantes, tá? Então, vamos rodar.
Esse videozinho é bem bonitinho. Então, aqui primeiro ele vai dimensionar o cérebro e dentro das suas estruturas. Então, primeiro eu tenho o lado frontal, temporal, parietal e occipital dos órgãos do cérebro, cerebelo. É muito bonitinho, né? E aí, o que ele vem exemplificar para vocês aqui. Ó, gente, só um minutinho, por favor. Filho. Desculpa, eu vou voltar, tá? Tive uma interrupção aqui. Ai, não era para voltar tudo isso. Bom, levando em consideração, então, que o cérebro é o órgão mais frágil do corpo, né? Ele tem uma estrutura gelatinosa, como vocês já sabem, e ele é dividido em lobos, né? E aí eu tenho os lobos vocês já tinham visto, o cerebelo vocês também já tinham visto, e aí eu tenho as células nervosas, né? Células nervosas chamadas de neurônios, e são mais de 100 bilhões dessas. Através das células neurais, eu consigo fazer o processo de sinapse. Olha aqui, vocês conseguem ver eles bonitinhos aqui. Deixa eu liberar alguém do lobby aqui. Pronto. Aí vocês estavam vendo os neurônios, onde eu consigo fazer os processos, desculpa, sinápticos, através do envio, então, de sinais elétricos e químicos para todo o corpo, né? E aí, cada neurônio tem um corpo celular, né, que tem uma fibra nervosa chamada axônio, que vocês estão conseguindo ver aqui, ó, tá vendo? O axônio compridinho aqui, ó, levando as informações. E aí, esses axônios têm uma projeção do corpo celular chamadas dendritos, né? Isso daí vocês já tinham visto, eu só queria trazer de volta para vocês, porque é muito legal de rever essa parte. Então, esses dendritos se estendem para fora do corpo da célula para receber a mensagem de outras células. Uma vez que eu tenho esse movimento de chicote, olha só, quando eu falei lá no slide anterior, né, o que vai acontecer? O cérebro é solto dentro da caixa craniana, né? Olha lá. Sofreu impacto. Eu vou ter lesões chamadas de contusões, né? Geralmente na área frontal ou na área occipital, porque como o cérebro é solto, quem vai sofrer essas lesões no movimento chicote são a frontal e a occipital, frente e trás, tá? E aí, quando eu tenho esse contragolpe de desaceleração e aceleração, né, o cérebro acaba se movendo contra a parede óssea, né, do crânio, e aí eu vou ter um impacto violento nessas superfícies, causando aí contusão e o inchaço. E aí eu vou ter aquele desequilíbrio que eu falei para vocês que eu tenho com relação à massa. Eu tenho massa versus volumes, que causa equilíbrio, eu vou ter um desajuste referente a isso, já que eu vou sofrer um edema depois desse movimento chicote. Vou continuar aqui. Nesse impacto que causa a lesão, eu tenho um ferimento de baixa velocidade, às vezes, tá? E não, lógico, não vai ser visível a olho nu, mas olha aí o que acontece em slow motion no videozinho para vocês, né? O paciente vai evidenciar uma cefaleia intensa, porque, olha, eu posso ter rompimentos desses dendritos, desses axônios, né? Quando eu tenho a contusão. Olha só que legal. E aí, além de sofrer o edema e sofrer os rompimentos dessas áreas, posso ter
algum cisalhamento axonal, né, que é esse rompimento aí. E aí esses danos cerebrais podem continuar a ocorrer por horas ou dias, tá? Porque aí eu vou rompendo estruturas, vou rompendo, e aí essa lesão fica em cadeia, tá? E aí vai se degenerando, né? E aí eu vou liberando substâncias tóxicas que vai quimicamente lesionando outras células, né? Outros neurotransmissores nesse espaço aí. Aqui ele vai falar sobre os sintomas, né, do que acontece, né, nas 24 ou 48 horas em seguida, o paciente pode ter perda da consciência, comprometimento da memória a longo prazo, capacidade reduzida da solução de problemas, menor inibição social, e lembrando que, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, senão daqui a pouco ele começa a falar mais rápido do que eu. As células cerebrais, elas não se reconstituem, né, diferente das células hepáticas, porém não abusem do álcool. Então, uma vez que você sofre essas lesões, eu não tenho como revitalizar, né, os axônios, nem esses neurônios perdidos. O que acontece, que o nosso cérebro é tão maravilhoso, é que ele forma outras cadeias de comunicação para que esses processos não fiquem perdidos, né? É o que a gente vê em grandes evoluções, por exemplo, daqueles pacientes que ficam em estágio comatoso por muito tempo. Eles acabam, esses axônios, vocês viram pela imagem que eles foram se degenerando, foram liberando substâncias tóxicas e degenerando outros neurônios, mas eles acabam fazendo uma ligação diferenciada para que não percam áreas importantes, tá? Você pegou o caderno. É difícil dar aula assim, sabia? Desculpa, gente, pulou aqui. Mas eu volto para onde a gente estava, tá? Que a gente já tinha falado também. E aí, os potenciais danos mais severos, eu vou ter, então, degeneração e o estado comatoso, tá? E aí, o que eu posso fazer com relação a esse paciente? Como eu vou evidenciar? Já que o que ele está falando aqui, que mais de 1 milhão de casos de lesões cerebrais traumáticas, né, são relatados por ano. E desses casos aqui, ó, que estão falando, 300 milhões de pacientes sofrem efeitos a longo prazo disso, né? O que eu posso fazer para evidenciar isso é tomografia de crânio e ressonância magnética e alguns testes que podem ser realizados para verificar se há lesão cerebral traumática leve. Embora isso seja resultante de uma contusão leve, é todo esse processo que vai acabar acontecendo no paciente, tá? O vídeo vai continuar. E aí, o que o médico pode fazer nessa condição, quando falha do sistema por exemplo, de exames diagnóstico? Eu tenho que confiar na história clínica do paciente, né? Para que eu possa dar os cuidados necessários com relação à neuroproteção e tirar esse edema cerebral do paciente, que é o que vai proporcionar a diminuição da lesão dos neurônios e diminuição da liberação dessas toxinas quando eu tenho a morte dos neurônios, como ficou representado aqui no videozinho para vocês. Muito bacana esse vídeo, né? Eu achei bem exemplificado. Posso passar? Bom, ainda, vocês vão observar que as imagens a seguir, elas não só falam do TCE, mas como se desenrola os efeitos do trauma, tá? Quais são essas divisões que eu tenho com relação ao trauma? Quais são as potenciais relações que eu tenho? Uma delas é o efeito de cavitação, né?
que quando um objeto em movimento colide contra um corpo, né? E isso pode ocorrer na relação de TCE, tórax e abdômen, porque senão eu vou ter que ficar falando de cada vez que eu fosse falar, eu preciso dar toda a parte teórica do trauma primeiro, para depois falar sobre as suas particularidades, como a gente falou agora do TCE, tá? Então, o efeito de cavitação, eu tenho a transferência de energia para esses tecidos que são deslocados, tá? E aí ele cria uma cavidade, aqui como está bem exemplificado aqui, em estruturas sólidas, e aí o que vai ocorrer aqui quando eu tenho, por exemplo, o volante colidindo com o tórax e abdômen, como eu havia falado, ou mesmo quando esse paciente está sem um cinto de segurança e colide contra o vidro lá da frente, que eu esqueci o nome. Eu também tenho o efeito de cavitação sendo dividido entre temporária e definitiva, tá? A temporária vai ser quando, essa daqui, ó. Temporária são essas daqui, que eu posso bater, ricochetear entre uma transferência de energia, né? Só que ela volta depois. Eu posso ter a lesão, mas evidencialmente o meu tecido retorna para o local. E as definitivas, que são causadas, então, por objetos. Então, trauma penetrante, como, por exemplo, o FAF, ferimento de arma de fogo, ou ferimento de arma branca. E isso vai ocorrer em inúmeros traumas. Isso também é considerado como trauma, tá? Tanto no TCE, não sei se vocês já viram alguém com uma facada no crânio, né? E aí eu vou desprender o mesmo princípio da conservação de energia e o mesmo princípio da da inércia da lei de Newton, tá? E aí ela fica sendo como efeito de cavitação definitiva, tá? Ela também pode ser chamada como cavitação permanente, né? Ou trauma penetrante, como eu acabei de falar para vocês, que são os mais graves, né? Feitos aqui com arma branca ou arma de fogo. O princípio físico é o mesmo que acontece aqui nesse jogo aqui de bilhar, né? Eu vou ter uma estrutura parada e outra em movimento que vai ocasionar para sempre a mudança dessas estruturas, dependendo da trajetória que ela foi implicada. Aqui um lindo trauma penetrante versus trauma contuso. E aí, no trauma, eu tenho que considerar algumas circunstâncias, né? A velocidade que foi empregado nesse trauma, o número de ferimentos, locais de penetração, trajetória, objeto utilizado e o sexo do agressor, né? A velocidade, porque ela que vai me dizer com relação ao princípio dessa conservação de energia que eu falei inicialmente para vocês. Número de ferimentos, ela vai dizer, então, quantos órgãos foi comprometidos. Locais de penetração está intimamente ligado, tá? A trajetória também. O objeto utilizado vai dizer com relação ao que eu vou ter que observar, né? Dependendo dessa cinemática, porque o objeto de arma branca, né? O ferimento por arma branca, ele faz um único ferimento, dependendo da deflagração dessa vítima, né? Ou, desculpa, do potencial agressor. E o sexo agressor influencia diretamente, né? Já que o gênero masculino tem mais potencial com relação a deflagrar golpes mais letais do que as mulheres, propriamente dito. Com relação aos tipos de colisão no trauma, eu tenho 5 diferentes localidades, né, ou 5 diferentes pontos que o paciente pode sofrer, né? Então, eu vou ter impacto frontal, posterior, lateral, angular e capotamento. Então, quando um profissional da urgência e emergência do pré-hospitalar chega numa cena e ele evidencia o local, né, como que está apresentando aquele veículo, ele já consegue evidenciar aonde foi, né, e quais órgãos estão potencialmente comprometidos. E aí eles são todos aptos e preparados para atender aquela vítima de acordo com o protocolo e a lateralidade que foi atingida, ok?
E aí eu vou ter as fases de evolução dessa vítima do trauma. Eu tenho a fase de pré-colisão, colisão e pós-colisão. A pré-colisão, eu vou ter a investigação, você lembra do SAMPLA, né? Que eu vou verificar com relação à ingestão de bebidas alcoólicas, doenças pré-existentes, condições do ambiente e idade da vítima. Isso é tudo com histórico que eu vou coletar e vai impactar diretamente no prognóstico desse paciente, né? Com relação à colisão propriamente dita, isso daqui é mais um estudo físico, né? Mas aí eu preciso me atentar a tudo que tem no local. Então, falando da cinemática do trauma ainda, quando um profissional do pré-hospitalar chega numa cena dessa, a primeira coisa que ele vai evidenciar é se a cena está segura, né? E essa cena está segura está relativamente ligada não só a objeto, por exemplo, veículos transitando na pista, mas, por exemplo, um cachorro ensandecido acaba com o atendimento, né? Ou, por exemplo, um fio solto quando eu tenho atingido um poste, né? Ou derramamento de fluidos desse veículo que foi atingido numa substância num poste ou numa árvore, e aí eu vou ter potenciais deflagrações de outras morbidades, outras vítimas, se eu não avaliar primeiro essa cena, né? Eu tinha um filminho para passar para vocês do que pode acontecer quando uma pessoa não avalia a cena primeiro, antes de atender outro, né? Não posso colocar em evidência, não posso me colocar numa cena não segura para atender outros. Daí é coisa da Globo, é coisa de filme, né? Não é verdade. Primeiro eu me deixo seguro para depois atender o outro, é o primeiro princípio. Mas eu não estou conseguindo rodar. É um vídeo muito curtinho, é menos de 1 minuto, onde uma pessoa vai atender uma outra vítima de acidente de trânsito, e aí ela acaba esquecendo de sinalizar esse momento, né? Acaba esquecendo de sinalizar Deixa eu liberar uma pessoa aqui. Acaba esquecendo de sinalizar o local e ela acaba sofrendo, sendo vítima de atropelamento, né? Então, você tem 2 vítimas naquele local. E aí eu tenho como fases da evolução de vítima também o pós-colisão, que é justamente o que o profissional do pré-hospitalar vai conseguir evidenciar lá na cena. Como eu falei para vocês sobre o tipo de acidente de automobilístico que eu tenho aqueles 5 tipos de colisão. Gente, está muito rápido? Ai, eu sinto muita falta de vocês, de ver vocês, de olhar o rosto de vocês. Eu não consigo, sabe? Parece que eu tô falando. Oi? Não, tá ótimo, tá tranquilo. Tá bom? Eu tô sentindo muita falta, porque eu fico com cara de ué. Será que eles estão entendendo? Bom, a primeira colisão que a gente fala de colisão frontal, que é o indicativo de colisões, essas são as principais, tá? E aí, o que eu vou encontrar, né, como profissional do PH? Deformidade do volante, do painel, e aí elas sugerem algumas lesões, né, com relação ao tórax, cabeça, abdômen, pelve e membros inferiores, né, principalmente quando eu desço aqui, escorrego pelo banco, porque eu estou sem o cinto de segurança. É por isso que o cinto de segurança não protege só a região torácica, ele passa o envoltório aqui na região pélvica, que é justamente para a pessoa não escorregar e bater aqui, né? Então, pessoas que gostam também de viajar com o pé aqui em cima, ó, tomam cuidado, porque são seríssimas os traumas referentes a membros inferiores e a penetração dos ossos longos na cavidade da pelve, tá? Porque aí sofre esse impacto aí com relação ao princípio da conservação da energia, e aí esses ossos sobem, e aí eu tenho graves lesões nas cavidades abdominais. Na colisão frontal, eu ainda tenho essas lesões aqui que eu falei para vocês, né, com relação ao movimento chicote, né,
e aí eu tenho contusões, e aí o que, diferentemente das pessoas acham que é tranquilo, dá para avaliar em casa, não precisa de um atendimento médico inicial, é aquilo que eu mostrei no vídeo para vocês, né? Eu vou sofrendo degenerações ao longo do tempo. Na colisão lateral, eu vou ter esses tipos aqui de lesão, tá? Eu vou relacionar ainda membros superiores, inferiores e... comeu um slide meu aqui. Pelve e membros inferiores também, tá? Porque esse impacto não necessariamente vai projetar a vítima, mas ela vai sofrer diretamente com esse impacto aqui do veículo sendo ejetado, tá? Então, em algumas circunstâncias, eu também vou ter TCE ou eu vou ter contusões leves. Na colisão traseira, eu tenho mais condições de contusões a nível cerebral também, tá? E de traumas com relação à coluna cervical pelo movimento chicote. Assim como no capotamento, eu vou ter todas as lesões possíveis do corpo do paciente, tá? Porque se esse não estiver protegido por cinto de segurança, são todas as áreas que se tornam sensíveis, né? E vítimas aí da conservação da energia. O cinto de segurança, né? Eu trouxe essa imagem da gestante porque o uso inapropriado do cinto de segurança, ele interfere dinamicamente aqui nos órgãos, né? Mas eu trouxe diretamente aqui o feto porque eu tenho uma outra pessoa sendo afetada, né? Sendo vítima dessa condição. E na relação do abdômen sem o feto é a mesma coisa, né? Se eu vou ter uma ejeção do órgão para frente, do corpo para frente, esses órgãos vão ser esmagados também. É por isso que o cinto de segurança tem que estar devidamente posicionado, por conta desse esmagamento dos órgãos internos, tá? Aqui tem um acidente grave, e aí tem um corpo de uma criança e de um adulto com relação ao que o cinto de segurança provoca, né? Aí fala, mas esse cinto de segurança, ele é vilão ou ele é mocinho? Na verdade, se você fosse comparar o que ele poderia ocasionar sem a utilização dele, seria muito mais grave. Mas ele fica, assim, com edemas, né, e com sinais externos de garroteamento da pele, e aí eu preciso observar possíveis lesões internas, né? Observando esse tipo de garroteamento, essa pinça que fez com relação ao cinto, eu consigo evidenciar o tamanho desse trauma, tá? E aí, os piores... os inimigos do trauma, né? Os inimigos da ortopedia, que são os motociclistas. O Rodrigo, né, que é o nosso motociclista da sala. É você, né, Rô, que anda de moto? O Michel e a Michele também, né? Ai, que triste, fica sozinho. Enfim... nos acidentes com motocicleta, eu tenho 2 tipos de lesão. A colisão frontal. Isso, eu não consigo mexer nesse áudio, eu fico nervosa, desculpa. Que bom que você respondeu. Mas eu tenho um sério problema com relação a motociclistas. Para mim, que eles não existiriam, primeiro. Somente para serviço de urgência e emergência, para prestação de socorro, porque eu fico... muito apavorada com motociclistas, assim. Eu já vi cenas... eu já tinha morrido de fome, iFood, não. iFood, não. Entrega de bicicleta, não. Felipe, não sou eu que vou te sustentar, presta atenção. Os acidentes de motocicleta, eles têm grande impacto com relação a esses números serem elevados com relação às mortes jovens, né?
Primeiro, pelo tipo de colisão que a gente sofre. Então, as pessoas não têm proteção alguma quando tem esse tipo de colisão, né? Então, não adianta falar, eu sou certinho, porque aí vem um degenerado, dá um toquinho na moto e pronto, você sai voando. E aí eu vou ter fratura de ossos longos, principalmente, quando eu tenho esse tipo de de incidente com motocicletas, tá? Nessa primeira figura que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, quando o motociclista está com o pé na pedaleira aqui, e aí ele é projetado para fora da moto, né? Ele sai voando como está aqui, ó, mostrando aqui de uma forma um pouco mais... esse daqui, ele não parou aqui no... Eu não sei falar os nomes, no guidão. Mas esse paciente aqui, ó, ele vai ter fratura dos dois ossos longos, tá? Justamente porque o pé ficou presinho aqui na pedaleira. E aí ele sai voando e para aqui no guidão. E aí eu tenho outro tipo de projeção, que é um pouco diferente, essa daqui, quando ele realmente ele é quase um capotamento, só que para fora do veículo, né? Ele não tem nenhuma proteção. E é aí que eu tenho as grandes dificuldades. Quando está sem o capacete, então eu nem preciso dizer o que vai acontecer com esse daí, né? E aí, com relação à cinemática desse indivíduo de motocicleta, eu tenho as projeções frontais e laterais, né? As projeções frontais são aquelas que são potenciais para fraturas de ossos longos, tá? E as laterais eu também vou ter a esmagadura deles, então, assim, é difícil falar qual é a pior. Aí temos imagens fortes para vocês repensarem o uso da motocicleta. É fato que quando eu tenho acidentes com esse tipo de veículo, eu vou sofrer grandes... Eu não, porque eu não ando de moto, porque eu tenho muito medo. Mas eu tenho grandes lesões com relação a escoriações e grandes lesões de pele, né? Então, os pacientes, quando chegam nesse serviço, eles têm potenciais de desenvolver infecções com relações a essas feridas. Oi? Nesse caso, você está falando do piloto, né? Mas quando tem o garupa, que é o meu caso, que a gente vê no hospital, é quem sofre mais. No caso de uma colisão. Normalmente, quem se dá pior, ou, por exemplo, ocasiona a morte, é sempre o garupa. Porque também ele vai interferir intrinsecamente na lei da física, né? Porque, assim, o motorista, ele sabe o que vai acontecer com a cena, né? Então, ele consegue projetar o corpo para o local... Ele consegue pensar rápido e projetar o corpo para o local onde ele vai sofrer menos impacto, pensando rapidamente. Mas o garupa é o que sofre mais, porque ele nem está vendo o que está acontecendo e ele só... Quando ele vai ver, já aconteceu, né? Ele não tem a mesma segurança, a firmeza de se segurar na moto que o piloto tem. Tem essa também, bem posicionado, viu? Eu imagino que você já deve ter sofrido alguma coisa para você falar assim com tanta segurança. Não? Não, de verdade. Tem 11 anos que eu ando de moto com o Michel, tem 11 anos que ele nunca titubeou em cair. A única vez que a gente caiu da moto, a gente estava parado, saindo do posto de gasolina. Os meninos até sabem, a maioria que anda com a gente. O caminhão foi, bateu na gente, a gente caiu pro lado e só não quebrou a perna minha e dele, porque na hora a gente pulou da moto os dois. Mas assim, cair assim andando, nunca. Graças a Deus, até hoje, nunca. Misericórdia. Graças a Deus mesmo. Eu tô falando porque, assim, como eu trabalhei no pronto atendimento lá do hospital, a maior parte o acidente maior, a gente sempre pega do garupa. Sério? TCE, grave, morte, lesões maiores, é sempre do garupa e menos de quem tá no piloto. Pelos esses dois princípios mesmo, né? Um que eu falei e o outro que você evidenciou que eu não tinha lembrado. Mas muito bem colocado, viu, Mi? Obrigada por ter participado aí. Imagina. Bom, ainda na cinemática do trauma, falando sobre o atropelamento, eu tenho a diferença com relação ao nível de estrutura danificado, né? Então, no adulto, no atropelamento, eu vou ter um impacto inicial ocorrendo nos membros inferiores, né? E aí, quando
esse corpo se gira, eu vou ter o tronco sendo ejetado no capô do veículo, né? E aí depois essa vítima vai ser projetada ao solo. Mas a criança é muito pior, né? Porque tem que lembrar que a criança é o verdadeiro lollipop, né? É o pirulito. Ela tem o cabeção e o corpo pequenininho. Então, a cabeça é muito mais pesada do que o restante do corpo. Então, quando ela é projetada, né? Quando ela tem sofre essa injúria do atropelamento no carro, o TCE dela é bem mais grave, né? Então, primeiro, ela vai sofrer trauma torácico, abdominal e craniano. Ela vai sofrer as três lesões, as 3 injúrias de forma muito grave. E aí, falando um pouquinho aí das quedas, né, que são os principais meios de lotar em pronto-socorro, aí, principalmente com relação aos idosos, né, e por terem fragilidade óssea, mas também pelo déficit de locomoção, ou aos menos atentos, né, da vida, como tipo sou eu, campeã das quedas, né, elas também estão no ranking das fraturas. E aí o que vai delimitar para mim aqui com relação à cinemática é a altura, né, que vai relacionar o impacto, né, a parte do corpo que vai impactar, a superfície do impacto e essa altura da queda, tá? Então, o que eu vou ter de probabilidade de lesão está intimamente ligada a essa questão da altura, né? E aí eu vou ter essa projeção de energia da cinética que eu falei para vocês no início da aula, né? Os idosos, propriamente dito, eles têm mais chances de fraturas de ossos longos, né, pela porosidade do órgão propriamente dito, do osso. E o TCE também, né, já que ele não vai ter mais aquela sustentabilidade dos membros inferiores. E mergulhos em locais rasos também, que são campeões aí de chegada nos pronto-socorros, aí, principalmente nas épocas de verão, né? Tem aí os puladores de locais de mergulho aí que acham que já podem pular sem evidenciar aonde estão sendo projetados, e aí eles têm, além de um TCE grave, eles podem ter lesão raquimedular, né? Por não saberem aonde estão sendo projetados, e aí provavelmente eles serão vítimas aí de uma paresia ou uma hemiparesia para sempre. Explosões também estão intrinsecamente ligadas com o trauma, tá? Porque eu tenho uma onda de choque que vai propagar ar, a queda e o remesso de objetos. E dentro dessas explosões, eu tenho que estar relacionando, quando, por exemplo, uma vítima chega para vocês no pronto-socorro, ou que vocês vão fazer esse atendimento em APH, eu preciso saber que luz, calor e pressão estão dentro dessa viabilidade de projeção do trauma. Tá? Então, significa que não somente o impacto dessa pessoa vai ser relevante com relação à projeção que ela vai sofrer, mas a pressão que ela sofre, né, pelo espaço que ela foi projetada também. Então, muitas vezes essa pessoa chega com evidências de trauma ocasionado pelo calor, né, pelo esse trauma que foi, pela explosão que foi deflagrada. E aí eu tenho lesões onde eu tenho as divisões primária, secundária e terciária. A primária, eu vou ter a onda de pressão que desloca o ar inicialmente e ejeta essa vítima contra algo que seja aparentemente sólido, tá? E aí essas lesões podem ser não aparentes, né? Porque uma vez que eu tenho lá a cavidade torácica, o abdominal e craniana protegendo essas grandes estruturas, eu não evidencio esses traumas internamente. As secundárias, né? Que são
os traumas de queimaduras, né, ou essas pessoas que são lançadas pela força da explosão, e as terciárias, que são aquelas que é a divisão onde o paciente já atinge o solo, ou outro projeto de ejeção. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho essas subdivisões, né? Eu tenho os potenciais com relação à luz, calor e à pressão. Então, a luz, ela pode ocasionar dano ocular, o calor, ela causa queimaduras, e as ondas de pressão, ela vai poder arremessar, né, o paciente aí para outras, para ter um choque em outras localidades, além de transformar, né, esse choque em explosão de grandes membranas, então, ou pequenas, né, como o tímpano, ou membranas importantes, como as membranas pleurais, né, visceral, ou a membrana, desculpa, membrana pleural visceral ou parietal, tá? Isso tudo criada pela onda de pressão do choque da explosão. Ave, que aula amarrada. Alguma dúvida? Pessoas? Não, Oi, pro. Não. Tudo bem? Bem, então tá. Para a próxima aula, a gente continua em trauma, então, que vai ser dia 4 de maio. E aí eu pretendo enviar para vocês um questionário igual aquele que eu mandei para vocês do Forms, que eu acho que é a forma mais fácil de vocês responderem e fica mais dinâmico também, para a gente corrigir depois, tá bom? Mas provavelmente vocês recebam até o final da semana, acho que até sexta-feira vocês recebam, eu envio para vocês, para que complemente a nota de B2, tudo bem? Ok. certo. Tudo Então, pro. bom, gente, por hoje é só. E bom descanso para vocês, tá bom? Valeu, Dani. Obrigado. Obrigada, Dani. Fiquem com Deus. Obrigada, até, professora. Tá. Passar roupa. Amém. Obrigado, professora. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Ô, Dani, Tchau, prof. Oi. tem uma pessoa aqui que quer te dar tchau. Ai, deixa eu ver. Peraí. Deixa eu pôr aí. Vamos pôr a câmera para a professora ver. Pra ela te ver. Fala tchau pra. Oi, lindão. Ele estava assistindo até a parte do cérebro, depois eu não deixei mais. Ah, fez bem. Tudo bem? Tava gostando dessa aula, mãe. Ai, que lindo. Ele viu a foto dele das pranchas no dia que ele foi? Ele acha o máximo. Ele Ai, mexe que com bacana. ela. Ai, que lindo. Essas aulas não são muito boas para você assistir, não. Só a parte do cérebro é legal. A parte do cérebro eu deixei, mas aí depois eu tirei ele. Isso. Tchau, professor. Tchau, lindão. Tchau, Dani. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Cláudia, Hugo, vocês têm alguma dúvida? Hugo? Cláudia? Vocês estão me ouvindo?
Cláudia, Oi, professora. tudo bem? Tudo bem? Então, estou ouvindo sim, não, deu para entender bem as aulas, sim. Eu só estou confusa ainda, porque, nossa, essas aulas, para mim, eu fico completamente perdida. Então, é porque mas dá aula, é que eu estou te chamando porque eu já encerrei e você continuou. Você tem alguma dúvida? Não, professora, eu não tenho dúvida, não, desculpa. É que, Foi você que me mandou o e-mail falando que não sabia quem era a professora e não sei o quê? professora, não, eu mandei, foi quando eu fiz a prova, que eu não sabia se a prova tinha sido enviada. Ah, tá. Não, mas só foi isso. sim. Não, eu sei, eu vi, tá bom. Tá certo, tá tudo certinho, né? Tranquilo. Ah, então tá bom, porque se o aluno não faz sozinho, eu acabo removendo ele. Você consegue sair? Sim, eu tô aqui, eu tô vendo, tá tudo certinho. Hoje tá, os outros dias eu não consegui entrar mesmo nas aulas, professora. Eu tava sem saber como que entrava. Mas hoje eu consegui, graças a Deus. Então tá bom. Tá bom, professora? Tá Tá bom. certo, então. Tchau. Tchau. Obrigada, viu? Imagina. Hugo. Hugo, você precisa de alguma coisa? Acho que ele dormiu.